Todos os anos, milhares de pessoas desaparecem sem deixar rastro. Mas o mais assustador é que muitos desses sumiços acontecem sempre nos mesmos lugares. Locais proibidos, misteriosos, onde a ciência falha e o medo domina. Alguns juram que há forças sobrenaturais envolvidas. Outros acreditam que são fenômenos que a humanidade ainda não consegue explicar. Mas uma coisa é certa: quem entra pode nunca mais sair. Hoje você vai conhecer 5 lugares no mundo onde pessoas desaparecem misteriosamente. E atenção, quanto mais avançarmos na lista, mais perturbadores serão os casos. Prepare-se, porque o último da lista é tão perturbador que vai mudar a forma como você vê o mundo. Deserto do Atacama, Chile. O deserto do Atacama é o lugar mais seco do planeta, um cenário de paisagens absurdas e silêncio absoluto. Turistas tiram fotos dos vales de sal e das lagoas coloridas, mas há relatos sombrios que não aparecem nos folhetos turísticos. Viajantes que saem para uma caminhada rápida e nunca mais aparecem. Motoristas que param por uma pane e desaparecem entre as rochas. Moradores locais falam de noites com luzes estranhas dançando no horizonte. Em algumas comunidades, contam-se histórias de caravanas que perderam pessoas na penumbra e os rastros simplesmente terminavam, como se a areia os engolisse. Céticos apontam para tempestades de areia, desorientação por desidratação e hipóxia. Cientistas lembram: no Atacama, o corpo humano falha rápido. Mas isso explica tudo? Há relatos de náufragos do deserto, pessoas encontradas semanas depois, a quilômetros do ponto onde desapareceram, sem memória do caminho. Alguns dizem que foram guiados por algo invisível. Outros juram que viram estranhos objetos metálicos no céu, pairando entre as estrelas como lanternas que nunca se apagam. Se você procurar em relatos de viajantes antigos, vai notar um padrão. O Atacama tem áreas onde bússolas desajustam e onde um simples desvio de rota vira uma sentença. E é por isso que muitos preferem apenas ouvir as histórias, em vez de viver uma. Triângulo de Bennington, Vermont, Estados Unidos da América. No nordeste dos Estados Unidos, existe um trecho de floresta e montes que ganhou um nome sombrio: o Triângulo de Bennington. Entre 1945 e 1950, várias pessoas desapareceram sem deixar vestígios. Caminhantes que desapareciam em pleno dia, jovens que saíam para pequenas trilhas e nunca voltavam. O caso da estudante Paula Weldon se tornou símbolo. Vista por várias testemunhas durante a caminhada, ela simplesmente não chegou ao ponto de encontro. Nada encontrado, nenhum sinal de luta, nem corpo, só silêncio. O que fascina os investigadores é que as desaparições não deixaram um padrão físico claro, sem vestígios, sem pistas, como se as pessoas tivessem sido retiradas do mundo. Alguns teóricos propuseram rotas antigas, cavernas escondidas, até mesmo fenômenos que afetariam a memória. Outros citaram histórias nativas que falavam de passagens, locais onde a barreira entre mundos seria mais fina. Hipóteses radicais surgiram e o temor local cresceu. O que é mais assustador, relatos de moradores descrevem uma sensação no ar. Quem entra naquela floresta sente uma presença quase palpável, uma ansiedade que corrói a razão. Se fossem apenas acidentes, esperaria-se encontrar mais pistas. Mas onde as pistas deveriam estar, há apenas uma calma estranha. E a calma, às vezes, é o silêncio que fala. Mar do Diabo, Triângulo do Dragão, Japão. Perto das ilhas japonesas, existe uma área do Pacífico conhecida como o Mar do Diabo, o equivalente asiático do Triângulo das Bermudas. Navios desaparecem, pescações sumiram e em meados do século XX, até uma expedição de investigação teria sofrido perdas inexplicáveis. Pescadores locais evitam a região. Eles falam de um mar que engole a luz, equipamentos eletrônicos falham, bússolas giram e o horizonte se curva de maneira estranha.
Já houve registros de comunicações de rádio que terminavam com ruídos estranhos, às vezes mensagens confusas, com vozes que não pertenciam a nenhum idioma conhecido. Cientistas sugerem correntes sistêmicas ou bolsas de metano subaquáticas. Outros falam de fenômenos climáticos locais intensos. Mas há casos onde navios desapareceram sem destroços e tripulações inteiras evaporaram da história marítima. E quando se fala em desaparecimento coletivo no mar, a sensação é de que algo muito maior, talvez algures nas profundezas, não quer ser perturbado. Lago Andikuni, vilarejo Inuit. Em 1930, o que parecia uma história de jornal sensacionalista virou lenda. Um caçador, explorando áreas próximas ao lago Andikuni, no norte do Canadá, encontrou uma aldeia Inuit completamente vazia. Casas intactas, comida sobre a mesa, cães presos e nenhum sinal das pessoas. Relatos da época falam de correntes de vento estranhas, luzes no céu e um silêncio tão profundo que parecia físico. Alguns investigadores sugeriram que doenças ou deslocamentos poderiam explicar parte da história. Outros alegaram exageros jornalísticos. Mas os anciãos locais contam outra versão. Em noites claras, quando o vento corta o gelo, são ouvidos sons distantes, cantos que não pertencem a nenhum idioma moderno. Alguns jovens que se aproximaram da área afirmam ter sentido uma presença, algo que não é vivo, mas que lembra memórias. Se a história é relembro do desconhecido, ela também funciona como alerta. Comunidades inteiras podem simplesmente desaparecer na vastidão gelada, e as explicações oficiais, por vezes, ficam curtas diante do silêncio dos relatos. Desfiladeiro Dyatlov, Montes Urais. E agora, o lugar que fecha nossa lista e que tira o fôlego até dos mais céticos, o Desfiladeiro Dyatlov, Rússia, 1950. Um grupo de 9 estudantes experientes parte em expedição. Eles são preparados, conhecem o frio, sabem como montar acampamento. Mas algo os destrói, não com sangue, não com sinais de ataque convencional, algo que os faz abandonar a barraca rasgando-a de dentro para fora. Quando os resgatistas chegam, encontram um cenário que parece saído de um conto de horror. Corpos espalhados na neve, alguns quase nus apesar do frio mortal. Ferimentos internos tão severos que lembravam o impacto de alta energia e níveis anormais de radiação em alguns dos envolvidos. Nunca houve consenso, avalanches, ataque militar, experiência científica que deu errado, fenômenos naturais raros. Cada teoria resolve uma parte, mas deixa outras pendentes. Testemunhas relataram, naquela mesma noite ou nas redondezas, luzes estranhas no céu, brilhantes, movendo-se de maneira inteligente. Há também registros liberados décadas depois de investigações que mencionavam sinais desconhecidos. Imagine, 9 pessoas experientes em perfeita formação, obrigadas a cortar a câmara e correr para a noite. Algumas morrem de hipotermia, outras com fraturas internas inexplicáveis. Um dos corpos foi encontrado com a língua ausente, simplesmente inacreditável. O Desfiladeiro Dyatlov não é apenas um lugar de desaparecimento, é um ponto onde várias explicações colidem e falham. E é por isso que permanece no topo desta lista, não apenas pelo horror dos fatos, mas pela profundidade do mistério que resiste a cada tentativa. Esses lugares nos lembram de uma verdade simples e perturbadora. Por mais que avancemos, o mundo ainda guarda áreas onde perguntas superam respostas. E agora eu te pergunto, qual desses lugares você teria coragem de visitar? Deixe sua opinião nos comentários, porque eu vou responder todos vocês. E se você gosta de mistérios sombrios como esse, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos mistérios. Nos vemos no próximo vídeo.